Povo de Deus, eu sou o pastor Celso Chagas, você está no canal Amplitude do Evangelho e juntos vamos adorar a Deus. A Bíblia diz, no livro de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao vermos o escrito da palavra de Deus, os versículos anteriores, aonde Jesus instrui o povo a respeito deles estarem preocupados com o viver, sobre o que iria comer, beber, vestir ou calçar, enfim, ter a sua vida dentro dos padrões. E então ele, dizendo para eles, mostrou as aves dos céus, que nem planta nem colhe, e o Pai Celestial as alimenta. Mostrou para eles também os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como Deus. E ao se falar em reino, Jesus estava falando para o povo judeu, o povo de Israel. E todos que conhecem a Bíblia, ou até que não conhecem, têm um certo conhecimento de que quando Israel pediu um rei, ainda no período dos juízes, quando Samuel era juiz em Israel, insistiram que queriam um rei, porque as nações pagãs tinham reis para ir com eles às batalhas, para ouvi-los. E então Samuel fez eles lembrarem desde tudo o que acontecera. E quando saíram do Egito, até ali, Deus havia se manifestado, sem desamparar o seu povo. Mas a insistência do povo fez com que Samuel clamasse a Deus. E Deus, dizendo a Samuel: eles não estão te rejeitando, mas sim a mim, prepara um rei. E eles receberam a Saul ordenado por Samuel. Houve um período em Israel de 120 anos. 40 anos no reinado de Saul, 40 no reinado de Davi e mais 40 por Salomão. Até que o reino veio se dividir em dois reinos, norte e reino do sul. Jesus, usando dessas palavras sobre o reino, falando para judeu a importância que é buscar o reino de Deus, porque eles tinham a certeza que o rei estaria sempre pronto a ouvi-los, desde que esse rei fosse um rei de boa índole, um rei correto e que estivesse mantendo a sua equidade. Então ele, mostrando esse reinado para o povo, me faz voltar à Bíblia Sagrada, sem sair dela, obviamente, indo para o livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor sonhara um sonho que o deixou bastante perturbado, desesperado e sem saber o que fazer. Reuniu todos os seus sábios intelectuais, os gênios, mandou chamar os astrólogos, mandou chamar os adivinhos, os filósofos, mas ninguém pôde dizer nada ao rei. Ninguém pôde interpretar o sonho que o perturbara, que ele havia esquecido. Mas então, lembraram-se de chamar Daniel, que era um dos sábios de Babilônia, pois havia um decreto por parte do rei de matar todos os sábios, já que não serve para nada, que não serve para resolver o problema, então seja exterminado. Foram a Daniel. Também seria buscado para a morte. E ele então entrou e corajosamente foi à presença do rei e falou com ele. E disse: dê-me o tempo que amanhã eu tenho a resposta. E reunido a seus companheiros, passou a noite em oração e Deus lhe deu a resposta. Ele voltou à presença do rei.
e narrando tudo aquilo que o rei precisava ouvir. Fez lembrá-lo do sonho que o rei havia sonhado e disse totalmente o que ele precisava escutar naquele momento, e o rei ouviu atentamente. Mas ele chegou a dizer para ele: olha, rei, tu és rei de reis. Deus te deu todos os reinos do mundo para reinar, para governar, para dar vida a quem tu quiseres ou exterminar quem tu quiseres. Mas depois do teu reino vem outro reino. E falava a ele do reino Medo-Persa. Depois do reino da Pérsia, em outra passagem bíblica, no próprio livro de Daniel, vem o reino da Grécia. E todos esses impérios pereceram. Por outro veio o Império de Roma. O Império Romano veio. E conhece-se o tamanho, a dimensão, a crueldade dos romanos. As lutas e as batalhas para ampliar o seu território. Mas aquilo que Daniel disse ao rei Nabucodonosor: nos dias destes reis, o Deus dos céus levantará um reino que nunca será destruído e não passará a outro povo. Então Jesus vindo, o mundo estava sob o domínio de Roma. Era Roma quem ditava as normas. Era Roma quem dizia se pode ou não pode. O povo judeu estava sob o domínio romano. E nesse período, Jesus chega a este solo. Cresce, após o seu nascimento, vive, luta e prega o seu evangelho. Reúne os seus discípulos, instrui os seus discípulos, dá-lhes poder, outorga-lhes o poder para pregar a sua palavra, instruir o mundo e mostrar ao mundo a grandeza e a soberania da palavra de Deus. As multidões preocupadas e sem rumo sempre o procuravam e tinham uma palavra de solução de problemas. Ponto de começar o povo a dizer: ele ensina com autoridade e não como os escribas. E dessa vez, Jesus, olhando para aquele povo, começa a pregar, a mostrar a solicitude pela vida que eles estão. Diz: olha, os gentios, o povo que não conhece a Deus, todos eles têm necessidades idênticas, iguais. Porém, o Pai Celestial sabe de tudo. Mas o que vocês precisam fazer é buscar primeiramente o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E há uma forma de pensamento, quem sabe como que seria esse reino de Deus. Muitos achavam, e até judeu acreditava, que Jesus viria para empunhar a espada, para libertá-los do jugo de Roma. Mas ele dizendo ao próprio povo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. São Lucas 17, 20 e 21. Ou seja, o reino de Deus está dentro de vós. Ele é interno, está dentro de cada um. É nós que temos o direito de ter Cristo reinando em nossas vidas. Pois nós temos a certeza que quando o Senhor reina, aí as coisas começam a mudar. E mudar para melhor e mudar para o bem. É somente dar um lugar para ele e as coisas começam a se engrenar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ou melhor, aos Colossenses, em capítulo 1, versículo 12 a 15, ele mostra-nos que Deus tira o homem do reino das trevas para o reino da luz, por intermédio do sacrifício do seu santo Filho Jesus. Portanto, se faz necessário lutar para permanecer no reino de Deus. Em certa passagem, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele diz: o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, o reino de Deus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Por que não se esforçar? Nós temos visto que há uma guerra travada entre a carne e o espírito. A carne quer as coisas desse mundo. O espírito quer a comunhão para com Deus. Deus quer abençoar e faz questão disso. E não é necessário se esforçar tanto para compreender. Deus ama o seu povo, quer dar a direção para aqueles que nele acreditam.
O reino de Deus está aí à disposição daqueles que querem se tornarem verdadeiramente súditos desse reino. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará para vós. É isso que a Bíblia diz. Quando nós observamos o que é a questão do reinado, todo reino tem a sua constituição, todo reino tem as suas leis, as suas ordenanças, e caso alguém venha desobedecer às leis, ele é punido no rigor da lei do seu reino, daquele reino a qual ele pertence, do país a qual ele pertence. Nós, olhando para a história, houve um homem muito sábio chamado Hermes Trismegisto. Esse Hermes viveu no Egito Antigo, muito antes de Cristo. E ele, sabiamente, ele traçou as leis universais, as leis de Deus, as leis, todas elas, em 7 leis. E ele falando, mostrando ao mundo a primeira lei, a lei do mentalismo. O todo é mente, ou seja, Deus é mente. Antes desse mundo existir, existiu na mente de Deus. Deus traçou o mundo nos mínimos detalhes. Deus sabendo tudo a respeito. Alguns poderão dizer assim, então Deus sabia que o homem iria pecar? Deus é um ser que não impõe o jugo, uma cangalha nas costas de ninguém. Deus deu ao homem o livre-arbítrio e o homem responde segundo o rigor da lei. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tudo é pensado nós, segundo a Bíblia Sagrada. Paulo escrevendo aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É ter a conexão com o Deus Todo-Poderoso, com o Todo, com o Senhor dos céus e da terra. E assim temos então essa comunhão. Não podemos andar em desacordo, porque Deus é fiel na condução da sua palavra. Segunda lei, a lei da correspondência, o que está em cima como que está embaixo. O próprio Jesus disse isso, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Irmãos, terceira lei da vibração, quarta lei da polaridade, quinta lei do ritmo, sexta lei da causa e efeito, sexta lei de gênero. Ao olharmos para isto, isso tudo, a lei de causa e efeito, ela nos diz o seguinte, ela é a mais forte de todas, porque o homem colhe aquilo que plantou. Você vai colher aquilo que você plantou. Não tem outra opção. Com isso, plante coisas boas para ter uma colheita abençoada por Deus. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor Jesus. Ao Paulo afirmar que nós temos a mente de Cristo, irmãos, o que é então ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é estar em Cristo, lutando pelo reinado. Reinado de Deus, reinado de Cristo. Muitos chegam a pensar que buscar o reino de Deus, ele está na igreja todo dia, mas não é. Se o seu coração não for conectado em Deus, concatenado aos céus, não vai resolver problema algum. Você pode estar dormindo lá dentro da igreja, não vai te adiantar nada. Deus quer é que tu tenhas o pensamento dele, a formalidade que ele quer, que ele exige, certo? A forma de adoração. O Senhor Jesus Cristo, ele diz em São Mateus 11:28, vinde a mim, todos, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No 29 ele diz, e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto é submeter-se ao reino de Deus e batalhar por ele. Mas batalhar de que forma? Temos que enfrentar as lutas. Todos os reinos têm suas guerras, suas batalhas, suas dificuldades, seus altos e baixos. Pois bem, a Bíblia Sagrada nos afirma, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais para a destruição de fortalezas. Não se expulsa demônios com diploma de teólogo, de filósofo, de doutor ou de quem quer que seja. Demônio só respeita o nome de Jesus na vida de quem com Deus tem comunhão, de quem aceitou ser comandado por ele, de quem tem Cristo como seu Senhor e Rei.
e quem se submeteu à Constituição Celestial e está de acordo com a Carta Magna, pronto, apto para fazer o trabalho do Senhor Jesus, com as armas poderosas que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. E que armas são essas? Conhecimento da Bíblia, força, fé, oração, fibra, garra, determinação, jejum, decisão e prontidão para estar de acordo com o querer do Senhor. Cumprirmos o ID de Jesus, conforme Ele determinou, dizendo em São Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão ao que crerem. Olha a outorga de Jesus. Estes sinais seguirão aos meus súditos, aqueles que me permitirem reinar nas vossas vidas. Expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. É bênção ou não é? E ele ainda diz, olha, e o Senhor foi com eles, confirmando os sinais que os seguiram. Este é o nosso Cristo, este é o nosso Rei. É esse reino que nós temos que lutar por ele, com as armas da nossa milícia, as armas poderosas que ele nos outorgou. Ao olharmos para Efésios, no capítulo 6 de Efésios, aonde ele nos fala da armadura de Deus. Essa armadura grandiosa, essa armadura que é somente vestir e ela serve em todo aquele que se chegar ao Senhor. Tem armadura de todo tamanho, todo tipo, para que sermos preparados para o combate. Diz, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como diz Efésios 6 e versículos 10 a seguir. Meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito isto, ficai firme. E ele ainda nos descreve totalmente o que as pessoas terão que fazer. A armadura está falando no conjunto total, mas aqui ele nos diz, olhe, estai firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Poderia algum dizer, mas essa mensagem é exclusivamente para crente? Essa mensagem é exclusivamente para filhos de Deus. Pois na hora do aperto, na hora da dor, da agonia, meu amigão, todos correm gritando socorro ao céu. E é fácil dele obedecer à receita na hora da agonia, na hora do desespero, na hora do aperto. Então, portanto, a mensagem é para esse ou para aquele, contanto que acredite e busque então ao Senhor. Quando nós observamos tudo o que está escrito, o que o Senhor requer de nós, o que Deus tem dado, o que Deus tem instruído, o que Deus tem falado para que o seu povo se aproxime, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer ser o teu rei. Dê um espaço para que ele reine. Sabe, você que está desviado, você que está enfraquecido, você que não está conseguindo se conectar com Deus, você que já ouviu a palavra, é filho de crente, ou nunca temeu a Deus, não importa, mas que por uma razão ou outra parou para ouvir essa mensagem. Que o Deus lá dos céus tem interesse árduo na sua vida, de te abençoar, de te fortalecer, de te perdoar, de te iluminar e te fazer com que tu passes a ser um dos tais, dos que reine com Ele,
que caminhe com o Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus Cristo nos diz na sua palavra que aquele que me ama, meu Pai o honrará. Viremos para ele e faremos nele morada. Deus é fiel, a ele honras e glórias, louvor e adoração. Meu amigo, meu irmão, povo de Deus de um modo geral, o reino de Deus é tomado à força, é tomado por esforço, por dizer não às coisas desse mundo e abraçar a causa santa de Jesus. Este mundo tem boa aparência, mas tudo passa, tudo perece, tudo se acaba. Só permanece a palavra de Deus. O alvo é que você tenha comunhão com Deus. E é para isso que eu estou aqui. Para te anunciar um Deus que perdoa pecado. Um Deus que transforma corações. Um Deus que te faz pensar diferente. Um Deus que te faz voltar-se para Ele, que é grandioso em perdoar. Um Deus que te ilumina a tua estrada, a tua trajetória, te fazendo compreender, andar com Ele, viver com Ele para a glória dEle, de acordo com o seu querer. Seja integrante do reino de Deus. Com fibra, com força, com fé e coragem, com determinação. Que o grande Deus te abençoe, que o grande Deus te ilumine, te dê a proteção divina, aonde tu estiveres, no teu trabalho, no teu lar, no teu carro, não importa aonde esse vídeo possa te alcançar. Dá um espaço para Deus. Você é filho dele, ainda que tenha se afastado um pouco dos caminhos do seu, volta-te para Deus. Ele é grandioso em perdoar. E você que já está firmado, meu irmão, busque o reino de Deus, as leis do reinado divinal. Firmai-vos em Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu, nesse momento, eu quero orar por você. Você que crê na palavra de Deus. Você que tem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse exato momento, eu quero falar contigo. Aonde tu estiveres, não precisa fechar os teus olhos se você não puder. Se você está num local tranquilo, que possa fechar os olhos e se conectar com Deus, faça isso. Mas se você está dirigindo o carro, se você está no serviço, na batalha, que não possa, não tem problema, Deus te ouve da mesma forma. Faça a sua conexão com Deus. Ligue as antenas para os céus. E lá de cima dos altos céus, Deus responderá e te abençoará grandemente. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, eu preguei a Tua palavra como ministro do Teu Evangelho. Falei do reino celestial. Tu disseste certa vez aos Teus discípulos e a todos que quisessem ouvir, que o Teu reino não é deste mundo, pois se assim o fosse, os Teus filhos pelejariam por ele pela espada. Pai, há muitos nesta hora que possam estar enfermos, doentes, e eu peço no nome de Jesus que o Senhor ouça. Pai, que essas enfermidades desapareçam. Quem está enfermo que seja curado pelo poder da Tua palavra, porque Tu outorgaste não só a mim, mas a todos, o poder de efetuar curas no nome de Jesus. Aquele que está atribulado, Pai, passando por momentos difíceis, aquele que está endividado, que o Senhor entre com providência, abrindo portas para que possa ganhar dinheiro e solucionar seus problemas. Pai Santo, aquele que está, quem sabe, oprimido por dificuldades, até por um momento diabólico, há pessoas, há famílias que têm opressão maligna e que as pessoas não conseguem estar em paz. É um desespero mortal, uma coisa cruel, mas que o Senhor entre com providência, libertando e levando esse vídeo até essas pessoas. Entrando com providência, Pai, arrancando as pessoas de um cativeiro maldito, quebrando os julgos de Satanás, expulsando toda a força do inferno, todo o poder do mal, e trazendo a vitória, a luz, a bênção, prosperando o teu servo, Senhor, prosperando os teus filhos que creem na tua palavra, indiferente da cor, da raça ou da religião. Leva-lhes o temor à tua palavra, Pai Santo, para que eles aprendam a lei da semeadura, colher o que se planta, Deus eterno, para que possamos, não só eles, mas também plantarmos o verdadeiro amor,
plantarmos a sinceridade e assim então fazemos a colheita. Ó Deus eternal, eu declaro a bênção e a vitória sobre aqueles que creem na tua palavra e na tua grandeza, no santo, bendito e adorado nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e tudo de bom. E até o nosso próximo vídeo. Deus em Cristo seja sempre luz para o teu caminho.